Bem, pessoal, vamos lá, né? Preste bem atenção. Aqui em Gênesis, né? Capítulo 3, versículo 6. Gênesis, capítulo 3, versículo 6, está escrito assim, ó. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então preste bem atenção aqui, ó, o que a Bíblia está te dizendo. E no dizendo, né, no plural. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos. Então preste bem atenção. Vendo a mulher, vamos ficar pela aqui mesmo. Vendo a mulher. Assim, pessoal, preste bem atenção. Algumas pessoas, né? Algumas pessoas têm a mania, né, de dizer que o homem, o homem é um ser visual, tá entendendo? E que a mulher é um ser audível, ou seja, a mulher é diferente, né? O homem ele é mais tentado pelo que ele vê e a mulher é mais tentada pelo que ela ouve, né? O que a Bíblia está contradizendo isso aqui agora, né? Não sei quem foi essa pessoa que criou esse tipo de dilema aí, que criou esse tipo de jargão, né? Mas assim, aqui você acabou de ver que a Bíblia diz bem clara que e vendo Eva, se ela tá vendo é porque ela tá observando alguma coisa, tá entendendo? E aquela árvore, ela era agradável aos olhos de quem? De Eva. Então, Eva, ela caiu na tentação não porque ela ouviu da serpente, mas muito por conta aí do que ela viu. Porque assim, ó, a mulher, ela, a mulher assim, ó, ela também é um ser visual, tá entendendo? Só que o que ela ouve vai potencializar, tá entendendo? Vai agregar, vai somar na tentação dela. Foi o que aconteceu com Eva, tá entendendo? Eva, ela não ia cair só porque ela ouviu a serpente. Ela caiu porque ela viu, tá entendendo? Ninguém pode desejar aquilo que não viu, tá entendendo? É aquilo que não vê. Se a pessoa está desejando é porque vê, porque só em ouvir não vai resolver absolutamente nada. Por exemplo, uma pessoa cega mesmo, por mais que você diga que uma casa é bonita e tal, ele pode até, né? Ele pode até entender dentro do grau dele, mas ele não vai desejar essa casa e ele não vai desejar absolutamente quase nada, porque ele não vê, tá entendendo? Uma pessoa cega, ela praticamente, o pecado dela é reduzido, porque ela não vê. A Bíblia diz que os olhos são as lâmpadas do corpo, tá entendendo? E Eva, ela caiu muito por conta não do que ela ouviu, mas sim do que ela viu. Então a mulher, assim como o homem, é um ser visual, porque o homem é assim, o homem se ele vê uma, uma silhueta de uma mulher, da fêmea, né? O homem, ele realmente, ele pode bater o carro, né? Bater uma moto, tá entendendo? Mas se a mulher vê um homem assim, ela não vê um homem com olhos extremamente desejáveis como um homem vê uma mulher, não. Tá entendendo? Então, existe essa disparidade, né? Essa aversão aí. A mulher vê o mundo de uma forma e o homem vê de outra. O homem é um ser visual, mas a mulher também é um ser visual. Só que a mulher é um ser visual que a audição dela vai potencializar a,
os sonhos dela, tá entendendo? Então, assim, pessoal, quando, quando, quantos de vocês aí já não viu uma pegadinha em que chega um camarada, né, com uma bicicleta fia lá, tal, e vai lá intimar a mulher vê a bicicleta, né, só que ela não quer, pô, ela acha que ela tá sendo importunada, tal, e aí o que é que acontece? Acontece que ele vai e troca a tática, né, de repentemente o cara aparece lá com uma Ferrari, uma Lamborghini, pronto. Aí quando a mulher vê isso aí ela muda, pô. Tá entendendo que a mulher é um ser visual? Quantas pegadinhas dessas você já viu em que o cara vem com a moto toda acabada, uma moto ou então um carro todo sucateado, né, no caso. E a mulher não quer aquele rapaz ali com aquele tipo de carro. Ela vê que a beleza dela não é para aquilo. E aí ela se autoexige, né? Ela quer algo maior. E aí quando o cara vem com a Ferrari, vem com a Lamborghini, aí ela fala, não, agora sim minha beleza cabe dentro desse padrão aí, tá entendendo? Então elas ficam também se objetificando, tá entendendo? É, eu conheci um rapaz, né, que ele gostava muito de uma menina. Isso aí na década de 90, né? Eu era adolescente, mas ele já era um jovem já. Ele tinha mais ou menos seus 24 anos, 25 anos. E ele era apaixonado por essa menina mesmo, mas demais mesmo, sabe? Aí o que foi que aconteceu? Ele lutou para ficar com ela. Ele dava flor a ela. Aquele, aqueles namorados, a moda antiga, sabe? Raiz. E ele chegava para ela, dava buquê de flores, cartas, aí fazia capela, né? Chegou a enviar carro de mensagem na porta dela. E ficou no 0 a 0, pô. Sabe por quê? Que ela não queria ele, pô. E ele queria ela a todo custo. Até que um dia, né, ela se encontrou com o dono de um mercado aí lá. Esse cara era muito mais velho que ela, mas inclusive casado. Ele era casado. Aí ele quis ficar com ela, né? Ele era muito mais velho que ela, mas o cara tinha um mercadinho e tinha um Uno, né? Aquele Uno da década de 90, né? E aí o que que acontece? Ela pegou, ficou com o cara, teve 2 filhos, casou. O cara se separou da mulher, casou com ela, porque ela era nova, ela era muito bonita, tá entendendo? E aquele cara que fez todo aquele esforço lá, né? Ele tinha uma bicicleta chamada de Monark. Na época tinha uma bicicleta chamada de Monark, que era uma bicicleta de responsa, né? Era uma bicicleta na época em que mostrava o poderio bélico de um homem, que naquele tempo quase ninguém tinha moto, quase ninguém tinha carro, mas o cara já estava anos luz na frente dele. O cara tinha um Uno, pô. E aí quando ela viu o Uno chegando, né, na porta dela, ela se encantou, não pelo cara, né, pelo coroa aqui, mas sim pelo que ele ia proporcionar a ela. Vocês estão entendendo? Então, o valor de mercado do homem, meu irmão, é seu status, tá entendendo? Já o valor de mercado da mulher, o VSM da mulher, é seu corpo, é sua beleza. Então ela vai objetificar isso para poder galgar, né, e granjear e chegar onde ela quer. Tá entendendo? Mais tarde esse cara foi, né? Esse que gostava dela foi para o Maranhão, porque ele ficou muito mal mesmo. Ele ficou abatido, né? E ficou mal, sabe? Ficou muito mal, mas que ele amava ela, queria ficar com ela. Só que, assim, já, já, ela ficou com o cara, teve 2 filhos, né? O cara se separou, era casado, um coroa já, né? E aí, o que foi que aconteceu? Ambos depois se separaram, ela ficou com 2 filhos.
Depois ela saiu de lá, ele também, todo mundo saiu de lá. Esse rapaz que gostava dela foi pro Maranhão, porque ele era de lá. Você tá entendendo? E aí mostrou que a mulher, ela é um ser visual. Enquanto ele estava trazendo ali, meu irmão, com sua monarca ali, que era até na época, era uma bicicleta de responsa, ela não tava nem aí, tava no 0 a 0, irmão. Quem quebrou 0 a 0 foi lá o cara que trouxe o Uno, tá entendendo? Então, a mulher é um ser visual, tá entendendo? A mulher, ela cai pelo aquilo que ela vê, não pelo aquilo que ela ouve. O que ela ouve só vai só agregar, somar, potencializar, tá entendendo? Mas enquanto a serpente estava dialogando com Eva ali, ela só estava imaginando. Mas no exato momento que ela viu, ela caiu, pô. Tá entendendo? Então, essa ideia de que a mulher é um ser audível, que o homem é um visual, é mentira, pô. Assim como o homem é visual, a mulher ela é visual também. Só que a mulher aflora ainda o outro lado auditivo, que nela também é extremamente potencializado. Tá entendendo? E assim você pode observar um caso na Bíblia, né? Você vai ver aí que teve um caso em que Betseba, né? Ela tomava banho ali, quando Davi saía na sacada, né, do alto, via ela tomando banho. Ela já fazia aquilo ali de propósito, tá entendendo? Só que Betseba morava em uma casa muito boa, tá entendendo? Ela morava em uma casa muito boa porque Urias, que servia a Saul, que já não estava mais servindo a Saul, estava servindo ao rei Davi. Urias, ele era aquele cara muito fiel e ele tinha uma condição muito boa, né? Só que aquilo ali não, assim, não rendeu o coração de Betseba. Ela queria mais. Ela queria coisa além, né? E ela olhou para Davi do alto, né? Davi que olhou para ela do baixo, trocaram olhares, tal, aquela coisa. Ela não olhou especificamente, estava para Davi, mas olhou especificamente para o palácio e falou: Rapaz, eu posso estar dentro desse palácio aí. E o que é que eu estou fazendo aqui? Tá entendendo? Então, ela pegou o VSM dela, né? O valor de mercado dela sexual, e aí trocou, né? E Davi querendo ela, né? Os dois se combinaram, se alinharam, e aí cometeram adultério, pô. Muito por conta de que a mulher é um ser visual, tá entendendo? Ela não queria Davi. Se Davi fosse um cachorro morto lá, meu irmão, ela nunca ia querer Davi. Mas como o Davi era rei, meu irmão, você sabe o que é ser rei? Rei é um ser de muito poder, pô. E ela era muito bonita. Então o que foi que ela fez? Já que eu posso estar ali, eu vou estar ali e acabou, meu irmão. Lasque-se Urias. E aí Urias foi lá e você vê que ela não era fiel ao marido dela. E o que foi que aconteceu? Ela foi morar com o rei Davi. Tá entendendo? Teve um filho chamado de Salomão. Mas lá na frente, na própria Bíblia, né? Um dos filhos de Davi tenta tomar o lugar dele, né? Que é Abisalaão. Só que ele tem outro irmão lá, que eu não sei bem o nome, né? Esqueci agora. Que esse irmão ele só poderia tomar o trono de Davi se esse Abisalaão morresse. Provavelmente ele estava torcendo que Davi, o pai, matasse o próprio irmão, para a área ficar livre para ele, né? Assim, ele poderia assim ser rei. Só que o plano de Betsebe, o plano de Davi era Salomão ser rei. E estava acontecendo esses conflitos lá dentro, essa guerra lá dentro. E aí Joabe, ele que era o capitão do exército de Davi, e sobrinho de Davi, né? Joabe era sobrinho de Davi, porque ele era filho da irmã de Davi. E aí o que é que acontece? Joabe vai lá e mata, né? O primo, né? No caso, é o primo. Que é o primo Abisalaão. Abisalaão foi tirado de cena, né? Agora o trono está em aberto. Davi sente e tal, a morte do filho dele, fica muito abatido. Esse outro irmão de Abisalaão, que não é irmão, que não é filho de Betseba, ele agora quer usurpar o trono, tá entendendo? E aí ele faz uma passeata, ele faz um cortejo,
ele sai aí pelas ruas gritando salve o rei, como que ele fosse o rei já, né? Porque Davi já estava velho. E Davi ia assim abdicar da realidade dele muito por conta da sua velhice. E também de muitos problemas internos que ele estava sofrendo. E aí aconteceu que viraram o jogo, né? Betseba, mais um profeta Natan foi lá e falou com Davi, Davi não é Salomão que tem que ser rei, porque o seu outro filho, ou seja, o outro filho dele fez essa passeata muito por conta de que a área estava livre, pô. Quem tinha que ser rei já morreu, que era Abisalaão. O Joabe, que era o primo dele e sobrinho de Davi, meu irmão, jogou ele para trás, você tá entendendo? E ele foi logo e se antecipou, mas só que ele quebrou a cara, pô. Mas o problema não tá aí. Aí Salomão se torna rei. Quando Salomão se torna rei, Salomão ia cortar o mal pela raiz, só que ele implorou a Salomão que não fizesse mal nele, né? Não cortasse ele do planeta Terra, né? Não tirasse ele do planeta Terra. Você sabe o que eu estou querendo dizer, né? Aí, o que é que acontece? Salomão poupa a vida dele, desse irmão dele. E aí, mais tarde, esse irmão dele, que era um cara muito bonito e tal, era muito mais velho do que Salomão, ele chega para a mãe de Salomão, Betseba, e joga umas letrinhas lá no ouvido dela, tal. E o que é que acontece? Ela vai reivindicar por ele algo a Salomão. Aí Salomão fala bem assim, não, minha mãe, dê logo o reino todo a ele. Salomão vai dar uma queimada nela. Tá entendendo? Porque assim, Betseba era uma mulher assim estranha. Ela, não sei se era medo que ela tinha, mas assim, ou ela tinha desejo nele, ficou algo assim como que em aberto. Porque ela era uma mulher que ela amava o poder. E ela via que esse irmão de Salomão, ele tinha potencial para ser rei. Provavelmente, com a morte de Davi, ela já estava querendo, né, ir para as mãos do filho que ia ser rei. Tá entendendo? E Salomão ia ficar em segundo lugar. Olha o que ela ia fazer com o próprio filho dela. Salomão, percebendo isso, cortou logo uma pela raiz, pô. Tá entendendo? Então, assim, pessoal, a mulher é um ser visual. Tá entendendo? Pare de ficar dizendo que a mulher é um ser audível, que a mulher é um ser visual. Então, Eva caiu não foi pelo diálogo. O diálogo, na verdade, gerou aí uma curiosidade em Eva, mas ela caiu depois que ela viu. A Bíblia deixa aqui bem claro em Gênesis, capítulo 3, versículo 6. E vendo a mulher, tá vendo? E vendo a mulher. Então ela caiu pelo que ela viu. A mulher é um ser sim, visual. Tem gente que anda falando que não, a mulher. Eu tinha um colega mesmo que ele acreditava que a mulher era um ser audível. E aí, o que foi que aconteceu? Ele foi dar uma cantada lá, né? Ele foi lá dar uma paquerada lá em uma mina lá tal. E a mina deu um chute na bunda dele. A menina não queria ele, sabe? E aí apareceu lá um cara com a moto. E os dois dialogou, né? E aí ela se saiu com o cara de moto. Quer dizer, a mulher é um ser visual. Então, são essas coisas que você vai vendo que você vai entendendo as coisas, tá entendendo? E por hoje é só, pessoal, como disse Pernalonga. Que Deus continue nos abençoando.